Oi, Olá, Pedro. Yuri. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. E Tudo aí, como jóia é que com você você? tá? Bem, Tudo graças a bem. Deus. Eu vim visitar minha mãe. Minha mãe fez aniversário ontem. Eu vim para São Paulo visitar ela. Tô aqui na casa dela agora. Ah, entendi. Legal. É bom estar com a família, né? É bom, é bom. Mas legal, feliz de estar junto aí com você nesse momento. Aí a gente bater um papo, né? Sobre Sim, esse tema do workshop que eu vou fazer lá no Instituto Força da Natureza mês que vem. sim. Muito Maravilha. legal. Gratidão aí pela presença, por aceitar o convite. Estou muito animado com o nosso bate-papo. Legal. Yuri, não sei se você quer esperar um pouco mais gente entrar ou você já quer começar, porque aí vai ficar gravado e as pessoas vão assistindo. Como é que é? Vamos batendo papo. O pessoal vai entrando, né? Vamos começar. Tá bom. Então eu vou pedir primeiro, Yuri, meu caro, para você se apresentar aí para as pessoas, para as pessoas saberem um pouco de você, como você se sentir mais à vontade de se apresentar nesse momento. Tá bom, tá bom. Bom, sou pai de família, né? Tenho dois filhos, uma menina de 13, um menino de 11. E eu sou uma pessoa assim que eu faz já alguns anos que eu tenho uma busca de, de trabalhar por uma pacificação, tanto em mim, na minha vida, no meu coração, nas minhas relações, quanto ajudar outras pessoas a se pacificarem também. Eu, de alguns anos para cá, eu adotei isso como uma missão pessoal, assim, um trabalho pessoal, de trabalhar por isso, né? Profissionalmente, inclusive. Que eu sei que tem muitas pessoas que fazem esse trabalho consigo mesmas, né? Assim como eu, mas né, não são todos que têm isso como trabalho profissional. Eu faço isso profissionalmente. Eu faço mediação de conflitos. Eu ajudo pessoas a dialogarem, pessoas a se entenderem, a se compreenderem, a estabelecer esse canal de compreensão. E isso em vários âmbitos, em casais, casados, casais separados, dentro de famílias, entre pais e filhos. E isso é de alguns anos para cá, de uns 5 anos para cá que eu comecei a trabalhar com isso. Mas eu tenho uma formação original em comunicação social, né? Eu sou comunicólogo, é uma palavra meio esquisita, né? Comunicólogo, mas eu me defino assim, né? Uma das maneiras como me defino, né? Sou um estudioso da comunicação, num sentido mais amplo, tá? Não só na comunicação não violenta, que é o tema que a gente vai conversar hoje, mas comunicação num sentido mais amplo, comunicação interpessoal, né? Comunicação efetiva. E então eu trabalhei alguns anos como publicitário, dentro de agências de publicidade. Trabalhei alguns anos dentro do RH, recursos humanos, com gestão de pessoas, com clima organizacional. Eu fazia consultoria em grandes multinacionais nessa área de gestão de clima organizacional, clima e cultura organizacional. E naquela época estudei muito a fundo algumas teorias a respeito de motivação humana, o que motiva as pessoas, no trabalho principalmente, né, na época. Mas eu acabei trazendo esse conhecimento para a vida, né, o que motiva a gente, né, o que gera essa motivação em todos os aspectos. E E eu estudei durante muito tempo também a aprendizagem, né? Como é que o ser humano aprende, como é que os adultos aprendem, como é que as crianças aprendem. Então eu estudo esses assuntos também, de como é que a gente aprende. E de alguns anos para cá, como eu disse, eu comecei a trabalhar com mediação de conflitos. E fiz uma formação mais recente, uma pós-graduação que eu fiz em direito sistêmico, que é constelação familiar aplicada à resolução de conflitos. Então, assim, comecei a estudar a fundo como é que são as dinâmicas que promovem a violência e como é que são as dinâmicas que promovem a paz.
E nesses estudos comecei a me aprofundar também nesse tema que nós vamos falar agora, que é a comunicação não violenta, que é um legado, né, um corpo de conhecimentos, de prática, de investigação, que foi estruturado por um psicólogo dos Estados Unidos chamado Marshall Rosenberg. E então ele que é o autor, né, vamos dizer assim, ele que organizou esses conhecimentos e que denominou isso como comunicação não violenta. E hoje em dia tem muita gente no mundo inteiro, graças a Deus, né, muita gente estudando isso, praticando, investigando, trazendo isso para os diversos contextos sociais. Então eu tenho estudado bastante isso. Fiz eu não lembro se foi no ano retrasado, uma imersão de 10 dias de um treinamento internacional de comunicação não violenta. E estou estudando. Assim, tem gente que se diz assim especialista, né? Sou um especialista. Tá? Eu não digo que eu sou um especialista, porque a comunicação não violenta é uma coisa que é muito mais a prática mesmo, a vivência, o dia a dia, a gente investigando a coisa, como é que funciona, como é que a gente funciona, as nossas dinâmicas internas, né? Do que a memorização de teorias e de explicações. Eu posso explicar muita coisa, eu sei explicar muita coisa, mas isso não faz de mim um especialista, né? Eu me considero um estudioso. Isso eu posso dizer que eu sou, assim como tantos outros. Eu sou um estudioso de comunicação violenta, entre outras coisas que tem a ver com isso, de como pacificar, né? Como promover a paz. Então, assim, uma pequena apresentação, né? Estou morando em Campinas agora, por conta de um tratamento na família de saúde. Estou morando em Campinas, estou feliz em Campinas. E aí que a gente está se aproximando mais, né? Porque você mora em Campinas, o Instituto Força da Natureza fica em Barão Geraldo, eu estou morando pertinho, né? Então, daí essa oportunidade da gente fazer o workshop, né? Dia 28, que você me convidou para fazer, e da gente fazer essa live hoje. Então, para mim é uma satisfação estar aqui com você, batendo esse papo aqui com você. Um lugar bonito, para quem não conhece, Instituto Força da Natureza, fui conhecer. Bonito, bem ajeitado, bem cuidado, tem uma geodésica, né, que é onde cabe mais gente lá, que é onde vai ser o workshop. Geodésica bem legal que você construiu lá. Tá de parabéns. Então, quem não conhece, convido a conhecer o espaço, né? Muito legal. Gratidão, meu querido. Muito legal aí conhecer um pouco mais de você, da sua história, né? E perceber esse entusiasmo que você tem com a comunicação como um todo, né? De criar uma paz no mundo através de se entender, as pessoas se entenderem. E aí, dentro disso, meu caro, eu estou querendo que você fale um pouco no que consiste, né? O que é a comunicação não violenta para quem está nos assistindo, por favor. Tá bom. Vamos lá. Tem muitas maneiras de definir, né? De explicar o que é a comunicação não violenta. E eu procuro sentir na hora, assim, como é que se apresenta na hora de eu explicar isso, porque eu poderia seguir vários caminhos, tá? Mas o que me vem agora, assim, para explicar isso, é um conjunto de conhecimentos e de práticas que nos convidam a estabelecer uma conexão uns com os outros. Porque é uma coisa que muitas pessoas vivem, eu vivo às vezes, já vivi e vejo muitas pessoas assim sofrendo assim, situações dolorosas de vida, emocionais, assim, por não conseguirem estabelecer uma boa conexão uns com os outros, de entendimento, de compreensão, né? Um sentimento de frustração que muitas pessoas vivem, de não se sentirem bem compreendidas, de não conseguir se sentir compreendida, ou de não compreender a outra pessoa também. Comportamentos desafiadores, jeito de ser da outra pessoa com quem a gente convive, que às vezes é difícil de lidar. E
e falta uma compreensão mesmo, assim, de como se relacionar, uma dificuldade de relacionamento. E isso provoca muito sofrimento para muitas pessoas. E a comunicação não violenta traz alguns recursos importantes que nos ajudam a nos compreender uns aos outros. Não só uns aos outros, mas também a si mesmos também. Uma autocompreensão, né? E esse nome, comunicação não violenta, que o Marshall batizou, né, esse corpo de conhecimentos que ele sistematizou, esse nome ele é inspirado no princípio da não violência, que a gente tem o Mahatma Gandhi como um dos principais ícones, né, representantes, vamos dizer assim, desse movimento da não violência. E a não violência, ela tem algumas definições também, que eu já vi, mas uma delas que eu gosto muito, ela é um esforço consciente de combater qualquer tipo de animosidade que possa existir dentro de nós. A não violência. É um esforço de eliminar a animosidade. O que é essa animosidade? Aí eu já estou falando das minhas palavras, tá? O que é essa animosidade? É um impulso de eliminar, de querer aniquilar, de querer excluir o outro. E aí eu já começo a fazer umas associações assim, entre a comunicação não violenta e a constelação familiar, que eu sou estudioso também da constelação familiar. E de outras práticas espirituais também, né? Também sou estudioso de outras coisas. Né? Mas assim, eu percebo que o principal elemento que promove violência nas relações, e quando eu digo violência, não é só agressão física, é qualquer tipo de violência nas relações. É esse movimento, é um impulso, às vezes inconsciente, de aniquilar o outro. E isso Bert Hellinger, na constelação familiar, ele apresentou assim, né? Esse impulso de aniquilação, de exclusão. E na comunicação não violenta eu vejo isso também. Eu vejo que tem talvez em outras palavras, mas é mais ou menos isso também. É uma coisa de excluir aquele que é diferente de mim. De não aceitar aquele que é diferente de mim. De não aceitar o outro como ele é. E esse eu já estou indo assim num nível mais profundo, que muitas vezes é inconsciente e que se manifesta na nossa linguagem. Esse impulso de excluir o outro se manifesta na nossa linguagem. Se manifesta na nossa forma de pensar, nos nossos padrões mentais. E aí o que o Marshall identificou na comunicação não violenta? Que para mim, assim, é um grande ensinamento, assim, é uma realidade isso aí. Que eu sei que você também estuda, essas coisas. Que o principal elemento que promove violência nas relações, que promove esse movimento de exclusão, é o julgamento moral. O Marshall enfatizou bem isso. O peso que tem o julgamento moral. O que é o julgamento moral? É esse padrão de pensamento de dizer o que é certo e o que é errado. Essa noção de moralidade. Da gente assumir como verdade absoluta que determinadas coisas são certas e determinadas coisas são erradas. E isso muitas vezes é um perigo. Para algumas coisas, eu não vou falar para tudo, tá? Eu não vou relativizar tudo, porque tem coisas que eu acho que são mais nítidas, assim. Tem coisa que é certa, tem coisa que é errada. Eu não compartilho tanto como algumas pessoas que estudam a comunicação não violenta, que relativizam tudo, assim, que é tudo relativo, né? Eu já não relativizo tanto. Eu considero que tem coisas que são, assim, que eu considero certas, coisas que eu considero erradas, assim. Mas, assim, o perigo é quando a gente acha que a gente sabe
de tudo que é certo e de tudo que é errado. E muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente acha que está certo e não está certo. Muitas vezes a gente está errado pensando que está certo. E isso se manifesta nos nossos relacionamentos. Isso se manifesta. Então alguém que pensa diferente de mim, se eu não tomar cuidado, eu estabeleço uma régua, assim, de que aquilo que eu entendo como verdadeiro é a verdade, e aquilo que é diferente disso está errado. Eu não considero que também pode estar certo. Também existe uma verdade, também existe um cabimento que é compreensível, alguma coisa, algum jeito de ser, algum jeito de pensar, algum jeito de entender uma situação que é diferente do meu jeito. Então eu começo a rotular aquele comportamento como errado, porque é diferente do jeito que eu acredito que é o certo. E esse julgamento moral de certo e errado, ele se manifesta de muitas formas. Isso na comunicação não violenta, quando a gente estuda, faz cursos, faz um workshop, investiga mais a fundo, a gente se aprofunda nisso, de perceber assim, as várias nuances, são muitas nuances que tem, de como que o julgamento moral se manifesta no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar e na nossa linguagem. Como que a gente manifesta na nossa linguagem o julgamento moral, de dizer que o outro está errado. Eu vou dar um exemplo trivial, só para mostrar como uma coisa é rica. É rico isso aí, é muito rico. Só para dar gostinho assim nas pessoas. Numa relação de casal, por exemplo. Se tem uma pessoa que tem uma necessidade maior que a outra de atenção, de convivência, de estar junto, e o outro não precisa tanto, o outro não gosta tanto, o outro gosta de estar junto, só que menos. Ele gosta de estar também com os amigos, gosta também de estudar, gosta de trabalhar. E a outra pessoa não gosta tanto, gosta de estar junto mais tempo, assim. Se a gente não tem consciência dos nossos julgamentos, o que acontece? Digamos que eu sou a pessoa que gosta menos de estar junto. Eu tenho a tendência de considerar que a pessoa é grudenta, é um grude, que ela é carente, olha lá, grudenta, carente. Eu começo a usar palavras que desqualificam essa necessidade que ela sente de estar junta, um pouco mais do que eu sinto. E eu vou dizer para ela que ela quer conviver demais. Eu não quero conviver tanto, ela quer conviver muito, ela quer muita atenção da minha parte, ela é muito carente. Você é muito carente. Então, quando essa palavra muito, você é muito, alguma coisa, você é muito isso, você é muito aquilo, isso é um julgamento moral. Porque eu parto da premissa de que existe uma quantidade certa de carência ou de necessidade de estar junto, e que eu sei qual é a quantidade certa. Eu parto dessa premissa de que eu sei qual é a quantidade certa. E que se está acima dessa quantidade, então está errado. Porque essa é a quantidade certa. Então está acima dessa quantidade, então está errado. E aí eu julgo essa pessoa como errada pelo fato dela estar fora da minha régua. Está fora da minha régua. Uhum. Assim, um exemplo trivial do dia a dia, né? E que é uma manifestação do julgamento moral na nossa linguagem. Você é muito isso, você é muito aquilo. Ou você dá pouca atenção para os nossos filhos. Ou senão você trabalha demais. Você trabalha demais. Mas sabe o que acontece? E esse é um dos ensinamentos importantes também da comunicação não violenta. É que quando a gente manifesta um julgamento moral em cima do outro, você trabalha demais, por exemplo. O julgamento, ele esconde uma necessidade minha. Então, se eu trago um julgamento na minha fala, esse julgamento ele está encobrindo uma necessidade minha que não está sendo bem atendida. Então, se eu digo que a pessoa trabalha demais, e isso me incomoda, eu tenho uma necessidade que não está sendo bem atendida. Eu quero estar mais junto com a pessoa, ou eu estou precisando de mais apoio,
dentro de casa, ou eu estou precisando dela para alguma coisa e ela não está me ajudando naquilo que eu gostaria. E aí, em vez de eu olhar para a minha necessidade e expressar isso de uma maneira assim autêntica, falando de mim, daquilo que eu preciso, sem culpar o outro, sem julgar o outro, sem dizer que o outro está errado, em vez de falar de mim, eu julgo o outro. Não, você está errado, você trabalha demais. E aí o que acontece com isso? Quando eu falo, quando eu me manifesto trazendo julgamento na minha fala, o que eu gostaria nesse momento é que o outro me compreendesse. Só que não é isso que eu consigo, porque eu vou afastar o outro de mim. Quando eu julgo o outro, eu provoco desconexão. Eu provoco uma reação normal, super normal na pessoa de se defender, porque eu estou atacando ela. Se eu a julgo com as minhas palavras, isso chega para a pessoa como um ataque. Uma crítica, um ataque, uma censura. É uma censura. Eu estou dizendo que ela não deveria ser assim do jeito que ela é. E quem gosta de receber uma censura, de receber um julgamento, de receber um ataque? Ninguém gosta. A gente se defende, né? É normal o ser humano fazer isso. A gente precisa se defender quando a gente se sente ameaçado. Isso chega como uma ameaça para a pessoa. Então, quando eu trago julgamento nas minhas palavras, eu não consigo, é muito mais difícil eu ser compreendido, porque eu quero que ela compreenda a minha necessidade, eu quero que ela compreenda aquilo que é importante para mim, eu quero que ela me ajude a ter minha necessidade atendida. No fundo, é isso que eu quero. Só que isso às vezes é inconsciente, as pessoas não têm consciência disso. Elas não têm consciência que elas têm uma necessidade, que está precisando ser cuidada. Muita gente não tem consciência que tem sentimentos, assim, que por conta dessa necessidade que não está sendo bem atendida, elas têm sentimentos dolorosos e que esses sentimentos dolorosos têm muito mais a ver com a necessidade que não está sendo atendida do que com o que o outro fez ou deixou de fazer. Então as pessoas vivem, é uma coisa meio ilusória, sabe? Ilusória de querer esperar do outro, de querer culpar o outro, de querer cobrar do outro algo para que a pessoa se sinta bem. Esperar que o outro resolva alguma dor, alguma carência, alguma necessidade. E na comunicação não violenta, a gente aprende que o outro nunca é responsável por aquilo que eu sinto. Nunca. Esse é um princípio básico da comunicação não violenta também. O outro nunca é responsável por aquilo que eu sinto. O outro, aquilo que o outro faz, aquilo que o outro deixa de fazer, aquilo que o outro é, sabe? Aquilo que o outro diz, ele pode servir de gatilho, de estímulo, ele pode até disparar algo em mim. Pode até me deixar com raiva. Pode até me deixar mal, né? Com alguma coisa, assim. Mas não é a causa. Essa relação de causalidade, de que é a causa do meu sentimento desagradável, isso é um equívoco. O outro não é a causa disso. O outro pode até ser um estímulo. A causa, o que causa? O que causa um sentimento de tristeza, de frustração, de angústia, de solidão, né? Esses sentimentos que a gente considera sentimentos dolorosos, né? São necessidades que não estão sendo bem atendidas. Misturadas com o nosso pensamento, que às vezes a forma como a gente interpreta as situações, a forma como a gente percebe as situações, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, se mistura dentro de nós com a nossa necessidade que não está sendo atendida, e isso causa sentimentos desagradáveis, né? Causa sofrimentos. Então, a comunicação não violenta, ela é também conhecida como comunicação consciente. É um nome que as pessoas dão também, que eu também gosto desse nome. Comunicação consciente. Porque tem a ver com isso, tem a ver a gente adquirir consciência sobre o que está vivo em nós, o que está acontecendo dentro de nós. E menos buscar resposta no outro e mais buscar resposta dentro de nós, para cuidar da gente.
para cuidar do que é importante para a gente. Então, é um conhecimento, né, uma prática que tem ajudado muitas pessoas. Muitas pessoas. Não é só... porque tem gente que acha, não, a comunicação não violenta não é para mim porque eu não sou violento. Parece que é uma coisa só para as pessoas violentas. Mas não é, porque a comunicação não violenta não é o oposto de comunicação não violenta. É um estudo que busca estabelecer essa conexão entre as pessoas. E aí tem uma outra palavra. Estou falando demais? Quer que eu possa continuar? Tá bom. Fica à vontade. Se você quiser falar também. Mas assim, tem uma palavra que é uma palavra-chave também na comunicação não violenta, que é a empatia. Esse é um outro nome também da comunicação não violenta, é comunicação empática. É uma comunicação baseada na empatia, é uma comunicação que promove a empatia, que constrói a empatia. E a empatia, assim, ela hoje em dia já tá bem na boca do povo, né? Tá bem conhecida, até nas empresas, assim, né? Como uma habilidade que as pessoas buscam desenvolver. Hoje em dia já é bem comum isso. E eu considero que é uma virtude do mais alto grau. Do mais alto grau, a empatia. Essa capacidade de sentir o que o outro sente. De compreender o que o outro sente, o que o outro passa, o que o outro vivencia. É lógico que tem coisas que não dá para compreender exatamente, porque cada um é cada um tem a sua bagagem, tem a sua vivência. Eu nunca vou entender plenamente aquilo que você vivencia. Não dá. Mas assim, eu posso fazer um trabalho comigo mesmo de desenvolver essa virtude, essa capacidade de compreender as pessoas. Né? E aí tem algumas práticas dentro da comunicação não violenta que o Marshall trouxe e depois as pessoas que aprenderam com ele, que depois continuaram desenvolvendo esse corpo de conhecimento, né? Outros treinadores que eu já tive contato, que desenvolveram outras técnicas, outras assim, exercícios práticos, e que hoje tem muita gente fazendo, e que eu faço também nos meus workshops, que ajudam as pessoas a desenvolver essas habilidades, a desenvolver essa compreensão, desenvolver essa sensibilidade, não só na linguagem, né? Essa habilidade de linguagem, de se expressar com empatia, de se expressar de uma forma que constrói pontes e não que cria muros. Se expressar, usar isso na nossa linguagem com mais sabedoria, com mais produtividade, né? No sentido assim da gente conseguir o nosso objetivo, que é a gente ser compreendido, compreender e ser compreendido. Mas não é só na linguagem, é a gente construir em nós, dentro de nós, uma atitude interna de empatia, de compreensão, de consideração. E como isso faz diferença? Meu Deus do céu, como isso faz diferença nos nossos relacionamentos, na nossa vida, porque o que é a nossa vida se não é os nossos relacionamentos, né? É o que mais importa pra gente, é o que mais tem valor pra mim, não sei pra você, mas pra mim, o que mais tem valor pra mim são as minhas relações, né? Então, assim, a gente poder se desenvolver nesse aspecto, de poder ter relacionamentos mais sadios, ter mais paz interior, mais paz na nossa convivência com as pessoas, isso não tem preço, isso tem um grande valor, né? Então é isso, então eu estou assim, falando um pouco, mas é uma coisa que a gente vai trabalhar isso no workshop, né? De alguns exercícios, trazer isso para fortalecer isso nas pessoas, né? Essas habilidades. Legal, Yuri. Pensando nesse assunto aí da empatia, você poderia, eu sei que no workshop as pessoas vão aprender com maior profundidade, né? Vão ter a vivência, mas é possível você relatar um pouco quais são essas práticas que promovem a empatia, assim, por cima, ou alguma coisa, só para ter uma noção
as pessoas terem uma noção, eu também, né? Sim. A comunicação não violenta tem muitos... Ao todo, foram identificadas, né? Que o Marshall trouxe, que hoje em dia se ensina também, 25 distinções-chave. São distinções conceituais que não são só conceituais, são conceituais no aspecto da gente compreender no nosso cognitivo, né? Compreender com a lógica, mas são uma coisa que a gente pode colocar em prática e vivenciar essas distinções, que são novos discernimentos que a gente desenvolve. E tem alguns que eu considero mais chave, assim, que eu considero mais principais, são assim a base, básicos no sentido que são a base mesmo. E isso a gente desenvolve com exercícios que ajudam a gente a compreender, assimilar isso aí e trazer para a nossa vida. Então, uma das distinções que eu considero importantes é a distinção entre fato e julgamento. É a gente aprender a distinguir o que é fato e o que é julgamento. Porque isso é uma coisa que gera muitas dificuldades. A gente vai falar de alguma coisa, por exemplo, que a pessoa fez e que a gente não gostou, e que a gente fala, por exemplo, você não me respeita, você não me compreende. Eu estou julgando, né? É um julgamento. Você não me respeita, você não me compreende. Isso é um julgamento. Isso é um julgamento. É diferente de eu falar um fato concreto. O que é um fato concreto? É algo que não tem como ser questionado. É como se, assim, se tivesse uma câmera filmando a cena, aí alguém vê a gravação, outra pessoa vê a gravação, outra pessoa vê a gravação. Todo mundo vai dizer a mesma coisa, realmente aconteceu aquele fato. Não tem viés de percepção, não tem viés de entendimento, é um fato, aconteceu e pronto. E isso, muitas vezes, não é fácil. Muitas pessoas têm dificuldade. Eu fico impressionado como, às vezes, a pessoa tem dificuldade de sair do julgamento e identificar um fato concreto, para poder falar daquele fato, sem julgar a pessoa. Falar de um fato. Então tem exercício para isso. Tem exercício para isso. A gente aprender a chegar nisso, a chegar na descrição de um fato. E isso pode parecer uma coisa boba, trivial, sem importância, mas isso faz muita diferença na nossa linguagem. A gente conseguir expressar, fazendo referência a fatos que aconteceram, sem julgar, sem atribuir uma conotação de que está errado, de que a pessoa errou, sabe? Então esse é um ponto. Outra distinção que eu considero assim fundamental, é a diferença entre estratégia e necessidade. O que é isso? Todos nós temos necessidades. As nossas necessidades são comuns. Eu preciso de segurança, você também precisa de segurança. Eu preciso de amor, você também precisa de amor. Eu preciso de atenção, você precisa de atenção. Eu preciso de apoio, você também precisa de apoio. Todos temos as mesmas necessidades, são necessidades humanas. O Marshall dizia assim, necessidades humanas universais, que são necessidades compartilhadas por todo ser humano na face da Terra. Então ele chamava assim, necessidades humanas universais. Só que a forma que eu desenvolvo na minha vida para atender as minhas necessidades é diferente das formas que você desenvolve para atender as suas necessidades. Então, o que eu às vezes espero de alguém para eu me sentir apoiado, não é o que o outro espera de mim para que ele se sinta apoiado. O que eu espero do outro para que eu me sinta amado é diferente do que o outro espera de mim para que ele se sinta amado. Então a gente desenvolve estratégias diferentes. Estratégias são caminhos que cada um encontra
para ter as suas necessidades atendidas. E os conflitos que acontecem, acontecem no nível das estratégias. Ele não acontece no nível das necessidades. O jeito que eu encontro para atender minha necessidade entra em conflito com o jeito que você encontra, com as suas estratégias. E se a gente não tem essa sabedoria, essa presença de espírito, para cavar mais fundo dentro de nós, e para compreender que necessidade minha eu estou querendo atender, quando eu adoto essa estratégia, se eu não faço esse trabalho comigo, que é um trabalho da comunicação não violenta, eu vou ficar exigindo do outro que ele atenda uma expectativa minha de acordo com as estratégias que eu desenvolvi. E às vezes o outro não é capaz de atender as minhas estratégias. Ele tem outras estratégias. E eu vou viver num conflito com a pessoa. Então o Marshall, ele fez mediações de conflitos muito sérios, entre povos, entre nações, e também fez entre casais, né? Na vida íntima de pessoas. Fez muitos tipos de mediação. E ele falava que, assim, a partir do momento que duas pessoas em conflito conseguem compreender as necessidades uma da outra, dentro de 20 e poucos minutos eles conseguem resolver aquele conflito. E isso pode parecer um pouco surreal, né? Mas aí depois ele explica, né? Que eu já vi ele explicando. Veja bem, não é a partir do momento que eu começo uma mediação de conflitos com as pessoas. Não é a partir desse momento. É a partir do momento que as pessoas compreendem a necessidade uma da outra. Então tem todo um trabalho de mediação de conflitos, muitas vezes, baseado na comunicação não violenta, para ajudar as pessoas a entrar em contato com a necessidade uma da outra, para reconhecer a necessidade uma da outra. E quando isso acontece, quando a gente compreende a necessidade um do outro, acontece um fenômeno muito interessante, que o nosso julgamento em cima do outro, de que o outro é culpado, de que o outro está errado, isso parece que vai derretendo dentro da gente. Ele vai sumindo, ele vai evaporando. Porque esse entrar em contato com a necessidade do outro e compreender a necessidade do outro, isso nos humaniza. Isso cria uma humanização dentro da gente. Isso nos torna mais humanos. A gente se sensibiliza mais, a gente desenvolve uma empatia com a pessoa, uma compreensão, um amor. Isso desenvolve um amor, um sentimento de amor, de compaixão à pessoa, sabe? E isso abre portas, isso constrói pontes de entendimento. Então, a partir do momento que a gente consegue desenvolver essa compreensão um com o outro, daí para resolver um conflito é muito mais fácil. Porque aí só falta pensar nas possibilidades. Porque quando a gente para de culpar um ao outro, de cobrar que o outro seja diferente, de reclamar do outro, quando a gente entra em contato com a necessidade, que é assim digamos assim, o coração da comunicação não violenta, é isso, é a gente entrar em contato com a nossa necessidade, né, uns dos outros. À medida que a gente faz isso desperta dentro da gente. É um fenômeno que acontece. A gente observa isso acontecendo. Isso desperta dentro da gente um potencial criativo. Um potencial criativo de resolução de problemas. Resolução de problemas de convivência. Quem não tem problema de convivência? Eu tenho problema de convivência. Algumas dificuldades, alguns desafios. Quem que não tem, né? Então a gente desenvolve um potencial criativo para pensar em possibilidades para conviver melhor. A partir do momento que a gente sai daquele lugar de cobrança, de exigência, de reclamação, de culpa, e entra num lugar de compreensão, sabe?
Então, é um caminho assim muito rico, muito potente, muito potente, muito potente, de paz mesmo, de trazer paz nas nossas relações, trazer paz. Que eu não sei você, assim, mas eu acho que você concorda comigo, pelo que eu te conheço. Mas assim, a paz interior, meu amigo, é a coisa mais importante que tem nessa vida, né? A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a paz interior, a paz nas relações. A gente ter paz na relação com as pessoas, nas pessoas que são importantes pra gente, principalmente. Então, a comunicação não violenta realmente é algo que tem ajudado muito. A mim, me ajuda muito e ajuda as pessoas que eu conheço e muita gente que eu vejo por aí. Legal, muito interessante, Yuri. Eu fiquei pensando numa coisa aí que você falou, dessa questão assim de sair do julgamento e ir para a necessidade, né? Para compreender a necessidade do outro e também para demonstrar a sua própria necessidade na relação. E me parece assim que assim eu fico pensando num dos desafios para entrar nessa questão, que é muitas vezes quando a gente vai mostrar a nossa necessidade, a gente tem que romper com o nosso narcisismo, né? Porque a nossa necessidade pode ser uma necessidade que pode ser julgada como, né, uma vulnerabilidade, uma fraqueza. Então, isso eu sinto que eu percebo em mim, nas pessoas, né, que demonstrar a nossa necessidade mais profunda, às vezes pode ser um desafio, porque a gente fica com medo do julgamento do outro. Então, como é que a comunicação não violenta pode trabalhar com essa questão de a gente conseguir demonstrar a nossa necessidade mais profunda de uma forma segura, digamos assim, né? Como é que é isso? É legal, é bem legal a sua pergunta, bem importante, viu? Porque é, essa é uma das coisas que a comunicação não violenta proporciona pra gente, é a gente ganhar essa musculatura da autenticidade. O que é a autenticidade na comunicação não violenta? É diferente da sinceridade. Tem uma diferença aí entre sinceridade e autenticidade. Sinceridade é a gente falar o que a gente pensa. Não, eu sou sincero mesmo, eu falo o que eu penso. Tem muita gente que acha o máximo, né, ser sincero. Eu não acho ruim não ser sincero, eu aprecio a sinceridade, eu me considero uma pessoa sincera também. Mas na comunicação não violenta tem uma diferença, Porque muitas vezes o que a gente pensa não é muito bom da gente falar, porque às vezes é um pensamento carregado de julgamento, é um pensamento carregado de distorções da realidade. A gente não está enxergando a realidade do ser humano, a gente está construindo uma imagem da pessoa e está manifestando uma sinceridade baseada naquilo que a gente pensa da pessoa, que às vezes não é tão real, né? Então, a sinceridade muitas vezes não é bem-vinda numa relação. A autenticidade é. A autenticidade é. O que é a autenticidade? É a gente falar de si. A gente falar da nossa necessidade, daquilo que é importante pra gente, daquilo que a gente sente, como é que a gente está sentindo com aquela situação. Sem atribuir ao outro qualquer tipo de responsabilidade por aquilo que eu sinto. E isso não é fácil, né? Eu estou falando aqui, pode parecer uma coisa fácil, mas não é fácil. Isso exige um treino e exige uma coragem, que é isso que você falou. Porque ao fazer isso, a gente se vulnerabiliza. Isso cria uma vulnerabilidade. A gente se expõe, né? Eu abro o meu peito, assim, digamos assim, ó. Eu abro o meu coração para a pessoa. Eu falo de mim para ela. Então, isso exige uma coragem que muitas vezes as pessoas não têm. Não têm. E dá para entender por que as pessoas não têm. Quem não tem coragem de fazer isso é porque já sofreu quando falou de si e foi mal interpretado, foi julgado, foi rejeitado, se sentiu rejeitado. Então, isso é muito doloroso, né? A gente falar de si
e ser mal compreendido, e ser excluído, ser rejeitado por causa disso. Sentimento de exclusão, de solidão que dá quando alguém rejeita o jeito que a gente é muito doloroso isso. Então isso causa traumas, assim, que fazem as pessoas terem dificuldade de falar de si. De falar, poxa, aquilo que você fez, né? Eu tô me sentindo triste. Falar, sabe, numa relação íntima, falar assim, eu tô triste. Mas sem culpar o outro por isso, simplesmente falar, eu tô triste. E buscar dentro de si, assim, eu tô triste porque o que eu tô precisando cuidar que não tá sendo bem cuidado? E falar disso, trazer isso para um diálogo, rapaz, não é muita gente que consegue fazer isso não. E por que isso? Porque não sente que tem um ambiente seguro. A pessoa não sente que tem um ambiente seguro naquela relação, um espaço seguro para se vulnerabilizar. E às vezes com razão. Às vezes não tem mesmo. Então eu entendo. Mas tem formas, e a comunicação não violenta ajuda a gente nisso, tem forma da gente se colocar de forma autêntica, se vulnerabilizando um pouco, de uma forma que constrói um canal, vai colocando um tijolinho por tijolinho, assim, vai construindo uma ponte com aquela outra pessoa. Porque à medida que a gente consegue falar do nosso sentimento sem atribuir ao outro uma culpa por isso, isso aumenta enormemente as chances da pessoa acolher aquilo que a gente está falando, que a gente está expressando do nosso sentimento. Porque ela não se sente ameaçada. Sim. E isso é uma coisa que... Ô, Yuri, não sei se Pode falar. Tem uma pergunta aqui, ó. É porque tem a ver com isso que você está falando. Vânia, a comunicação não violenta está relacionada com permitir-se a caminhar sem o peso de ter que perdoar? Entendeu? A comunicação não violenta está relacionada com o permitir-se a caminhar sem o peso de ter que perdoar. O que eu vejo essa relação entre comunicação não violenta e perdão é no sentido de desenvolver um auto-perdão. Da gente perdoar a si mesmo. É interessante isso. Porque muitas vezes a pessoa carrega uma culpa por algo que ela fez. Alguma coisa que ela deixou a desejar, no sentido assim de causou algum dano, às vezes um dano grave para alguém, ou se ausentou na criação de um filho, por exemplo, ou fez algo que se arrepende, né, que carrega uma culpa, um auto-julgamento. Porque o que é a culpa, esse sentimento de culpa? A culpa tem um auto-julgamento, né? E aí a comunicação não violenta também tem um trabalho, e isso também é desenvolvido nos workshops, se isso aparece, né, como uma necessidade das pessoas, isso pode ser trabalhado no workshop, que é trabalhar o auto-perdão. E como é que é esse caminho do auto-perdão na comunicação não violenta? É a gente entrar em contato com a necessidade que a gente estava cuidando quando a gente fez determinada atitude, que hoje eu me arrependo daquela atitude que eu tive. Mas eu entro em contato com a necessidade que eu tinha naquele momento que me fez tomar aquela atitude. E aí eu me compreendo. Eu paro de me julgar por isso. Porque eu compreendo que eu estava buscando atender uma necessidade. Mas, infelizmente, eu deixei de cuidar de outras necessidades. Do outro, do bem-estar do outro, da integridade do outro, do respeito ao outro. Deixei de cuidar. E isso me dói. Isso me provoca um sofrimento, uma tristeza. Porque eu não cuidei da necessidade que eu poderia ter cuidado. Mas à medida que eu entro em contato com o que eu estava cuidando, que alguma coisa eu estava cuidando. Todo comportamento humano, ele é para atender alguma necessidade. Isso o Marshall disse e eu penso assim também. Alguma necessidade eu estava cuidando. Então eu desenvolvo um auto-perdão nesse sentido de
de, é, de não me culpar por isso, mas eu trago uma autorresponsabilização também. A comunicação não violenta traz isso pra gente. Tira a gente numa postura de culpa e traz a gente para uma postura de autorresponsabilização. Fiz aquilo mesmo, não foi legal, causou dano, me entristeço quando eu penso nisso, quando eu lembro do que eu fiz, me traz um sentimento de tristeza pelo que eu fiz, porque eu não cuidei de necessidades que hoje eu vejo que são muito importantes. Mas o que eu posso fazer com isso daqui para frente? Como é que eu posso cuidar daquilo que hoje eu vejo que é importante cuidar do outro, que eu não cuidei naquela circunstância, e ao mesmo tempo cuidar daquilo que é importante para mim e que eu estava querendo cuidar daquela situação. Ao mesmo tempo cuidar disso. Que naquela situação eu não fui capaz de cuidar da necessidade do outro e da minha. Mas hoje eu posso estudar de mim, me conhecer, conhecer o outro, compreender as necessidades de cada um e pensar como é que eu posso daqui para frente desenvolver novas estratégias, como é que eu posso muitas vezes reparar um dano, como é que eu posso cuidar do outro e posso cuidar de mim também, né? Pode ser que alguma coisa que eu fiz, que eu me arrependa hoje, eu estivesse me defendendo de algum ataque emocional, de alguma atitude da pessoa que estava chegando para mim como uma ameaça. Então, uma forma que eu encontrei de me defender foi tendo aquela atitude. Então, eu entro em contato com isso, eu compreendo também o que eu estava querendo cuidar. De alguma forma, eu estava me defendendo. Mas a forma que eu encontrei naquela ocasião causou dano. Então, com essa compreensão e com essa autorresponsabilização, vem esse auto-perdão também. Vem esse auto-perdão. Então, é um caminho muito bonito, assim, de não só pacificação no nível interpessoal, né, no nível entre as pessoas, mas também no nível intrapessoal. Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo trabalhar os meus conflitos internos, as minhas culpas, sabe? Então é isso. Só uma questão que me veio aqui, se falando da necessidade, tem alguma coisa na direção assim de diferenciar uma necessidade legítima, profunda, né, e uma necessidade mais superficial, que às vezes é alguma coisa, uma ânsia infantil, alguma coisa nesse sentido? Ou tudo é necessidade, tudo tem que ser atendido? Como que é essa questão da necessidade? Porque às vezes eu vejo, observando as pessoas, que às vezes o que ela está buscando é atender uma necessidade meio infantil. E que o melhor naquele momento não é atender essa necessidade infantil, e sim ela perceber que ela que tem que buscar determinada coisa, ela que tem que desenvolver algum atributo. Então, digamos assim, a necessidade da pessoa é de amadurecer, mas isso já vai aí também pelo meu julgamento, né, da pessoa. Mas às vezes me parece, né, não posso dizer que mas me parece que às vezes as pessoas têm, algumas pessoas, né, e às vezes pode ser até que eu, mas assim, tem uma necessidade às vezes infantil de alguma coisa. E na verdade a necessidade real dela seria uma necessidade dela trabalhar isso sozinha, com ela mesma, para buscar o que ela quer sem... Não sei se ficou muito claro, mas não sei se vocês trabalham nesse âmbito, fazem esse discernimento, mas é uma questão que ficou aqui para mim. Legal. Eu não desqualifico esse conceito de necessidade, né, que algumas linhas da psicologia têm. Eu acho que cada modelo conceitual de explicar as coisas é válido para a gente entender o ser humano e trabalhar com o ser humano. Mas dentro da comunicação não violenta, não tem essa coisa de necessidade infantil. Necessidades humanas. As necessidades que a criança tem são as mesmas necessidades que um adulto tem. O que acontece é que
o que uma criança, às vezes, desenvolve são estratégias diferentes para atender suas necessidades. Então, atenção. Todo mundo precisa de atenção. Todo mundo precisa se sentir importante. Necessidade de ser alguém, de se sentir importante para alguém. É uma necessidade humana. Só que a criança, às vezes, né, via de regra, não amadureceu, assim, não desenvolveu formas mais elaboradas, assim, de ter essa necessidade, de trabalhar com essa necessidade. Às vezes tem comportamentos infantis, de chamar atenção de formas infantis. Então tem formas infantis de chamar atenção e tem formas mais maduras, adultas, vamos dizer assim, de obter a atenção das pessoas. Mas a atenção é uma necessidade humana, né? E assim por diante. Outras necessidades das crianças também. Então, um tema que eu trabalho muito assim, é como trazer a comunicação não violenta para a relação entre pais e filhos, na educação de crianças, né? Eu trago isso para a minha vida familiar, para os meus filhos. E nisso tem a disciplina positiva, que é um outro corpo de conhecimento assim, muito interessante, a disciplina positiva, que tem muita sintonia com a comunicação não violenta. E na disciplina positiva tem uma série de descobertas, de observações, assim, que a Jenny Nelson, que é a pessoa que estruturou esse conhecimento, que ela fez a respeito das necessidades das crianças, né? Então, tem várias formas de chamar a atenção, tem formas de chamar a atenção indevidamente, que causam problema, que são desgastantes que a criança desenvolve. Então a gente precisa identificar que por trás desses comportamentos infantis existe uma necessidade de atenção, necessidade de se sentir importante. Olha lá. E aí quando a gente percebe qual é a necessidade da criança que está por trás de um comportamento, a gente pode oferecer outras possibilidades para ela de como ter essa necessidade atendida sem ser daquele jeito tão perturbador que às vezes as crianças têm, que às vezes perturbam a família, né? Alguns comportamentos. Natural, criança, né? Mas a gente pode ajudar as crianças a ter as necessidades atendidas de outras formas. Então, por exemplo, a criança muitas vezes tem comportamentos desafiadores de contestar, de rebeldia, né? E se a gente for ver mais a fundo, tem uma necessidade lá dentro de poder. Necessidade de poder, necessidade de autonomia, necessidade de tomar as próprias decisões, de fazer as próprias escolhas, de sentir que ela é dona do próprio nariz. Tudo isso gira em torno do poder, necessidade de poder. A necessidade de poder não é algo negativo. Simplesmente é. Faz parte da vida, que pulsa dentro da gente. O que é o poder? É a autonomia, é a liberdade, a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer, a gente construir o que a gente quer construir, sabe? Liberdade para ir e vir. Esse é o poder, né? Só que a criança, às vezes, para ter essa necessidade de poder atendida, ela tem formas perturbadoras de atender essa necessidade. E que, às vezes, se os adultos não têm esse olhar para a criança, a gente vai combater o comportamento só, sem ter um olhar para a necessidade que está por trás. E às vezes simplesmente não funciona. A gente pode até inibir um comportamento, coibir, né, um comportamento e tal, só que aquela necessidade lá no fundo vai continuar sendo mal atendida e ela vai encontrar outra forma, entendeu? Não é saudável. Não resolve. Então, esse olhar da comunicação não violenta, ele é muito bom também, muito transformador para as relações também com os filhos, relação educativa dentro de casa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, tá ótimo, gostei. Maravilha. A gente tem uma pergunta aqui da Vânia. Nosso horário já passou um pouco. Você quer responder essa pergunta e já para divulgar
Workshop? Como é que é? Vamos responder a pergunta. Qual que é a pergunta? Poderíamos dizer que a comunicação não violenta busca o ser integral? Se a comunicação não violenta busca o ser integral. Olha, depende do que a gente chama de ser integral, né? Porque eu sei que tem algumas linhas de trabalho de autodesenvolvimento, de transformação pessoal, de conexão consigo mesmo, né? Que desenvolvem esse ser integral. Então depende muito do que a gente está chamando de ser integral. Não sei exatamente, né, o que a Vânia está chamando disso, mas eu considero que a comunicação não violenta promove uma integração. Vamos usar essa palavra que ela usou, né? O ser integral. Ela promove uma integração entre aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Uma congruência. Ela constrói uma congruência dentro da gente. Porque ela traz para a consciência da gente. É o que eu falei, é uma comunicação consciente. Comunicação não violenta é uma comunicação consciente. Ela desperta em nós uma consciência do que está vivo em nós. Então isso nos integra. Isso nos integra com aquilo que nós somos. Isso nos integra com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente sente. Isso traz uma verdade para dentro de nós, o jeito que a gente se expressa com as pessoas, o jeito que a gente se comunica. A gente não ter distorções, assim, de falar uma coisa querendo dizer outra, com uma intenção diferente, querendo obter um resultado que o outro faça algo e, na verdade, eu falo de outro jeito. Não, eu aprendo a ser, assim, mais direto naquilo que eu quero expressar, do que eu estou precisando. Tem um outro aspecto da comunicação não violenta que eu não falei e que também é muito importante, que é a gente aprender a pedir. Aprender a pedir. Pedir aquilo que eu acredito que a pessoa possa fazer diferente do que ela está fazendo, que vai me ajudar a ter minha necessidade atendida. Como que eu posso formular um pedido de forma objetiva, específica, que chegue para o outro como um convite para que o outro se solidarize com a minha necessidade e queira me ajudar. Então é um pedido que não chega como uma exigência, como uma cobrança, e sim como um pedido. Então isso está calcado, né? Está fundamentado em tudo isso que eu falei, né? Da gente conseguir falar da nossa necessidade, do nosso sentimento, da gente conseguir falar de um fato, de um comportamento, de uma atitude, sem julgamento. Então isso vai construindo um caminho para que a gente chegue num pedido e que o outro possa acolher o nosso pedido de coração aberto, sem defesas, porque a gente não está atacando a pessoa, né? Então tem uma série de coisas que dá para falar a respeito do pedido, daria uma aula só sobre pedido. E tem exercícios também que nos ajudam a aprender a pedir. Poxa, aprender a pedir dentro de um relacionamento, saber pedir. Essa é uma coisa de muito valor. Então, aproveitando a pergunta da Vânia para trazer esse outro elemento da comunicação não violenta. E agora vamos para divulgar o workshop, né, que a gente vai fazer no mês que vem. Joia. Então fala aí você, acho que é melhor você falar, você tem mais propriedade para falar, né? O que vai ser o workshop, como que vai ser, qual vai ser a dinâmica, estrutura. Legal. Bom, vai ser no dia 28 de novembro, aí no Instituto Força da Natureza, em Barão Geraldo, Campinas. Vai ter só 20 pessoas, né, 20 lugares por conta do espaço. Então vai ser uma coisa bem intimista, o dia inteiro, de manhã e à tarde. E eu vou fazer algumas exposições conceituais, mas pouca coisa, eu pretendo falar pouco e pretendo mais fazer vivências. Porque tem coisa que a gente pode até entender conceitualmente, mas é na prática que a gente percebe o poder que tem isso, né? A transformação que isso pode promover na nossa vida. Então eu pretendo fazer alguns exercícios, né, ao longo do dia, e roda de conversa,
trazer essa vivência que a gente vai ter nos exercícios. Eu não sei exatamente se vão ser exercícios em duplas, em trios, em pequenos grupos, exercício no grupo grande, e depois roda de conversa para a gente compartilhar, para a gente colher a vivência, né? Compartilhar, colher assim, a vivência que cada um teve com os exercícios, porque tem muito aprendizado quando a gente faz isso num grupo, sabe? E compartilha a vivência de cada um. Então, e o objetivo é esse, é justamente despertar nas pessoas esse olhar para si mesmo, essa percepção de si mesmo, esse olhar para o outro, né? Trazer eventualmente algum conflito que as pessoas tenham atualmente em relações pessoais, relações profissionais, ou queiram ajudar pessoas em conflito, e dar assim, instrumentos para as pessoas de como lidar com isso, como trazer uma nova compreensão, uma nova luz para esses conflitos, para poder transformar esses conflitos, trazer mais paz, né, nas relações. Então esse é o objetivo desse workshop, é trazer um pouco, assim, porque em um dia, lógico, não é se for ver, é um caminho de vida, né? É uma prática de vida. Eu continuo em constante aprendizado. Mas em um dia dá pra gente fazer algumas coisas interessantes, sabe? Eu já participei de diversos workshops, assim, de um dia. Já dei também workshops de um dia e de dois, assim. E é impressionante como as pessoas saem tocadas, saem sensibilizadas, saem com insights, assim, que são transformadores, que às vezes fazem uma grande diferença na vida delas. Então esse é o convite, é participar desse dia com a gente lá no Força da Natureza. Eu acho que vai ser um dia bem, bem bonito, bem bacana. Com Estão todos certeza. convidados. Maravilha. Muito bom estar com você aqui, muito bom ter esse workshop no Força da Natureza. Muito legal também aprender um pouco mais, né, da comunicação não violenta agora, né, entender um pouco mais. Estou entusiasmado com esse workshop, meu caro. Gratidão. Legal, Pedro. Para mim é uma satisfação, viu? Eu sou muito grato pelo convite aí que você me fez, da gente fazer esse trabalho juntos. E estou animado para esse workshop, acho que vai ser bem legal. E estou à disposição, quem tiver interesse, quem tiver pergunta, pode entrar no meu Instagram também, lá no meu perfil, pode mandar um direct para mim, WhatsApp, lá tem meu contato também. Estou super à disposição para tirar dúvida. E lá no site do Força da Natureza já está o link lá para as pessoas se inscreverem, então tem o link lá. No site tem a vivência, tem a data. Agora o link eu não sei se tem. Mas tem o contato do Força da Natureza, as pessoas podem entrar em contato comigo e eu passo o link também. Porque Tá a bom. gente refez o site agora, né? Aham, Recentemente. Então tem que dar uma olhada nisso. tá bom. Mas legal, pessoal. Então, Pedro, grande abraço, viu? Tudo de bom para você, bom domingo. E Você grato a todos que também. participaram, todas as pessoas que se fizeram presentes aqui e que vão assistir ainda a gravação. Então, um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Você também, Pedro, fica com Deus. Fica com Deus, meu querido. Grande abraço. Falou, tchau, tchau, um abraço. Tchau.